Então, na prática, na maioria das ferramentas ou frameworks que a gente for utilizar, só o erro de aproximação, que é esse aqui, ó. Em cada época, os erros de aproximação é dado por essa equação 1 e 2. Mas os frameworks, muito boa parte deles, não tem o erro de classificação, e a gente vai ver o que isso significa. Então, eu tenho aqui uma tabela da porta lógica E. Beleza. Tem algumas informações. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1, 0, 0, 0 e 1. Essa aí é a porta lógica E. A tabela das entradas, com suas respectivas saídas, são 4 amostras aí. Beleza. Se eu pegar a minha primeira amostra, colocar na minha rede neural, o meu x1 e x2, e sair da minha rede neural o valor 0,3, o que acontece? Eu tenho um erro de aproximação de 0,3, que é a minha saída obtida menos a minha saída desejada em módulo. Então, o erro fica de 0,3. Mas eu estou acertando ou errando essa amostra, afinal de contas? Porque a gente sempre vai aproximando, isso aqui sempre vai se aproximando de zero, à medida que o erro vai caindo, isso aqui tende a ir aproximando de zero, mas eu estou acertando ou não a minha amostra? Esse é o erro de classificação. Eu estou classificando de forma correta quando tem que ser zero e de forma correta quando tem que ser 1. O que a gente faz para fazer esse erro de classificação? A gente pega esta saída e aplica um threshold. Threshold em inglês significa limiar de disparo. Uma tradução livre aqui. Tá certo? Qualquer coisa vocês podem me parar, interromper, tá certo? E me perguntar. Então a gente aplica um threshold de 0,5, é um limiar de disparo. Aquilo que for acima de 0,5, maior ou igual a 0,5, vira 1. Menor do que 0,5 vira 0. Então isso aqui virou 0. Apliquei um threshold, é 0. Tá certo? Pus essa segunda amostra. Coloquei a segunda amostra lá na rede neural, a saída foi 0,4. A saída disto aqui com threshold é 0. Terceira amostra, coloquei lá na rede neural, a saída foi 0,6. A saída com threshold é 1. Além de o erro de aproximação estar errando muito, eu estou errando a classificação mesmo. Não estou conseguindo colocar na classe correta, que é a classe que tinha que sair com 0. E a minha quarta amostra... O Bob, você colocou aqui o e-mail dele. Espera aí. Pode fazer isso na hora, para não esquecer. Pronto, resolvi. Beleza. Coloquei a minha quarta amostra. Essa 1, a saída obtida foi 0,8. Quando eu aplico o threshold nisso aqui, ele se torna 1. Acertei. A classe é 1 e eu estou classificando como 1. Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o erro de aproximação da época.
Era para ser 0, saiu 0,3. 0,4, 0,6. Aqui deu 1,3, 1,5. Se eu estiver errado aí, fiz de cabeça, vocês me corrigem. Beleza? Erro de classificação. Era 0, deu 0, era 0, deu 0, era 0, deu 1. Um erro de classificação. Era 1, deu 1. Um erro de classificação. Tranquilo, gente? Beleza. Pode acontecer de eu abaixar o meu erro de classificação, meu erro de aproximação, porque através dele a rede neural faz a aproximação da nossa função geradora pelo erro de aproximação. Vai diminuindo esse erro de aproximação. Pode acontecer de diminuir o erro de aproximação e aumentar o nosso erro de classificação? Pode. Então, um exemplo aqui. Vamos supor que a rede treinou e na próxima época o erro que teve aqui não era 0,3. Aliás, continuou sendo no 0,3. Tá certo? O erro aqui passou para isso. A saída aqui passou para 0,51. A saída deste aqui passou para 51. Aqui eu aumentei 11. Diminuí aqui 9. Então aumentei 2. E este aqui foi para 92. Vamos calcular o erro aqui. O erro, eu acho que ele diminuiu. Beleza? Olha, esse menos esse em módulo é 0,3. 0,51 aqui já vai dar 1. 1,32. Um 1,32, 1,40. Vocês concordam comigo, gente? E na próxima época, se eu tivesse essas saídas para cada uma dessas 4 amostras, meu erro de classificação, de aproximação, iria diminuir. Professor? Professor? Senhores? Agora eu ouvi. Ouviu? Eu acho que deu uma breve travada, não sei se foi só para mim. Ah, tá. Não sei se vocês... Agora é normal. Beleza. Não sei se vocês sabem, tá tendo uma manutenção no link entre São Paulo e Minas. A internet de todo mundo em Minas, ou em algumas regiões de Minas, está ruim a internet. Pelo menos a minha, tanto o meu 4G quanto a minha Giganet aqui, elas estão ruins. Vocês me ouviram? Sim, sim. Ah, Eu tô beleza. sabendo dessa estabilidade mesmo. Beleza. Tá jóia. Então, olha, eu coloquei aqui, na minha próxima época, saiu 0,3, 0,55, 0,51, 0,51 e 0,92. A diferença da saída desejada com a obtida, em módulo e somado, deu 1,40. Diminuiu
o nosso erro de aproximação. Uma das amostras aumentou. Esta diminuiu e essa aqui ficou igual. De forma geral, diminuiu o nosso erro de aproximação. Quando eu aplico o threshold, 0,3 vai para 0. 0,51 vai para 1. 0,51 vai para 1. 0,92 vai para 1. Aí eu verifico, olha, saída desejada é 0 e eu classifiquei como 0. Acertei. Saída desejada, a classe é 0. Eu classifiquei como 1. Um erro. 0, eu classifiquei como 1. Um erro. A quarta é 1, eu classifiquei como 1. Sem erro. Então, olha só. Eu diminuí o meu erro de aproximação e aumentei o meu erro de classificação. Isso é possível, tá, gente? Vocês conseguiram me ouvir e acompanhar toda a explicação? Sim, tudo certo. Não, beleza. Beleza. Então, isso é possível de ocorrer. O que me interessa, no fim das contas, é o meu erro de classificação abaixar. Só que, infelizmente, o algoritmo de treinamento, ele se baseia em diminuir o erro de aproximação. Existe uma tendência que, quanto menor esse erro de aproximação for, isso aqui também vai diminuindo. Chega uma hora que ele vai diminuir este erro de aproximação, isso aqui vai dar um 0, isso aqui vai dar um 0 e vai zerar aqui também. Mas o que eu quero na prática é o erro de classificação sendo zerado. Certo? Isso aqui é que importa na prática. Então, para saber o que está ocorrendo na prática, eu preciso de contabilizar esse erro de classificação época por época. Eu posso estar errando muito aqui, e eu não tenho como mensurar o quão eu estou errando aqui, que está me prejudicando tanto nas classificações. Então, é isso aqui que vai mensurar, que vai me trazer um determinado valor, falando assim, não, realmente, eu posso parar por aqui, que eu estou classificando tudo corretamente. Ficou claro, gente, qual a diferença entre erro de aproximação e erro de classificação? Eu preciso que isso fique claro. Ficou, né, Diego? Sim, para mim sim. Beleza. Então tá, joia. Vamos agora nas equações. Que neste primeiro trabalho aqui, que eu pedi um MLP com as portas triviais, a porta E, porta XOR, porta OR e robô, eu tinha colocado aqui erro de classificação, só que eu não tinha explicado. Na próxima, eu vou querer o erro de classificação, no próximo trabalho. Então, olha, em cada época, os erros de aproximação, erro de classificação deverão ser calculados e impressos conforme a equação 5 abaixo, as 5 equações abaixo. Então, vamos lá. Erro de aproximação, a gente já sabe. Pega todas as saídas desejadas menos as saídas obtidas em módulos e soma elas. Significa isso. Eu tenho uma amostra aqui e eu tenho 2 neurônios de saída. Pego a diferença do primeiro neurônio com a primeira saída desejada, a diferença da saída obtida do segundo neurônio com a segunda saída desejada. Eu obtenho o erro de aproximação da amostra. Se eu percorrer todas as amostras, que até está com o índice errado aqui, que eu acabei de ver isso, se eu percorrer todas as amostras e somar o erro de aproximação de cada uma das amostras, eu vou ter o erro de aproximação da época. Por isso que está aqui, erro, AP de aproximação, esse Ezinho aqui é de época. Erro, AP de aproximação, o Azinho aqui é da amostra. Beleza. Então, a fórmula, as equações 1 e 2, super tranquilo. Tranquilo. A equação 3, o que a gente faz? A gente pega a saída obtida
da amostra I e aplica um threshold. Certo, gente? Vai ser 1 se a saída obtida da amostra no neurônio I, eu imagino que isso aqui é o índice do neurônio, seja maior ou igual a 0,5. Se for menor que 0,5, é 0. Então, isso aqui é a aplicação do threshold. É pegar cada uma das duas saídas dos dois neurônios, aplicar o threshold para depois ser comparado com as saídas desejadas. Tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo, né, gente? Sim, sim. Tá bom. Esse aqui é o erro de classificação da amostra. Como eu apliquei o threshold, o primeiro neurônio provavelmente deve ter ficado com 1. O segundo neurônio deve ter ficado com 1 para essa amostra, se eu treinei já várias vezes, várias épocas. Provavelmente a saída deve ter ficado maior que 0,5 em ambos os lugares, ficou com 1 e 1. Aí eu verifico, olha, o erro de classificação vai ser 1 se o somatório das diferenças entre as saídas obtidas aplicado o threshold com as saídas desejadas for maior que 0. Aí quer dizer que eu errei a amostra. Se esse somatório for igual a 0, ou seja, não teve diferença nenhuma. Eu queria 1 e com threshold saiu 1. Eu queria 1 e com threshold saiu 1. Não teve diferença alguma. Eu acertei a amostra. Então, o meu erro de classificação da amostra é 0. E, aqui é mais fácil, né? Erro de classificação da época. É o somatório do erro de classificação de cada uma das amostras. E a gente termina a equação 5 aqui agora. Alguma pergunta, gente? Passo para frente? Então tá jóia. Vou passar para frente. Então, a gente já sabe como calcular erro de aproximação e de classificação. Close. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu estou mexendo nesse projeto de baixo aqui. MLP, eu acho que foi isso que eu fiz. O runner. Tá jóia. Então, aqui eu vou precisar de ter erro de época de aproximação, um erro de época de classificação. Tá certo, gente? Eu vou ter que ter um erro de amostra de classificação também. E, de alguma forma, eu vou calcular aqui. Calcular, usando aquelas 3 últimas equações. Calcular o erro de classificação da amostra corrente. E o erro de classificação de época, isso aqui é mais simples. Somado por cada um dos erros da amostra. Vou tentar achar onde que está o erro aqui. Asterisco barra, que não É fechou. mesmo, é verdade, tem razão. Obrigado. Barra, barra. Vacilo meu aqui. Beleza. Então, fechou isso aqui, gente? A rede neural, quando eu chamo treinar, ela retorna aqui o nosso output. Saída obtida, sem o threshold. Aqui dentro, eu vou ter que aplicar o threshold na saída obtida. E depois
fazer um somatório parecido com esse para descobrir se eu estou errando ou não. Vou deixar por conta de vocês. Tá certo? Tá bom. Certo. Isso aqui eu termino a parte de erro de classificação. Vou rodar abrir um parênteses aqui. Na verdade, o próximo assunto que eu ia tratar seria sobre a divisão da base em base de treino e teste. Eu vou falar sobre isso hoje ainda. Mas eu vou abrir um parênteses aqui só para rodar meu runner, né? Esse aqui seria RNA Runner, na verdade, não é mais Perceptron, mais genérico agora. Beleza, RNA Runner. Eu vou rodar ele com a base do SHOR. Eu queria que vocês vissem, né? A minha base de dados aqui agora é o SHOR. Eu pego uma das amostras, pego a quantidade de entradas que eu tenho naquela amostra, a quantidade de saídas que eu tenho naquela amostra, inicializo um MLP com a quantidade de entradas, 2 neurônios na camada intermediária, quantidade de saída, o meu NI aqui é 0,3, esse aqui é o for de épocas, esse aqui é o meu for de amostra. No fim de cada época, eu imprimo o número da época e o erro de aproximação daquela época. Vou começar aqui com a base E. É isso mesmo. Vou rodar. Isso aqui é o que eu gostaria que vocês tivessem feito para validar. Eu rodei 10.000 épocas. Com o E, a porta E, eu acho que não gasta nem 1.000 épocas. Ele já chega antes de 1.000 épocas, ele já chega já em 0. Deixa eu ver aqui. 0,27. Provavelmente aqui já deve estar classificando tudo certo. O erro de classificação provavelmente aqui já deve estar zerado. Talvez até para trás ainda. Certo? Porta O. Também em 1.000 épocas, provavelmente já deve estar. Aqui em menos de 1.000 épocas, em 800 já deve estar zerado já. Erro de aproximação, não estou imprimindo o erro de classificação ainda. Do robô, tudo isso aqui o Perceptron resolvia, o MLP também tem que resolver. Do robô, tranquilo. E agora o que o Perceptron não resolvia era o SHOR. Achei que alguém ia falar alguma coisa. Era o SHOR. Vou rodar e provavelmente deve ter zerado o erro de classificação lá por 3.500, alguma coisa do tipo. Em 3.500, 3.000 e pouquinho, ele sai do erro de aproximação 1 e vai para o 0,99. Mais ou menos nessa região é que zera o erro de classificação para o SHOR. Tá certo, gente? Eu coloquei 10.000 épocas aqui. Alguma pergunta, gente? Não. Para mim tá tudo claro. Beleza. Até estou perguntando se é alguma pergunta, porque eu sei que vocês fizeram, ou pelo menos deveria ter feito, né? Às vezes podia surgir alguma dúvida, eu não consegui esses resultados, será por quê? Eu verifiquei aqui, por exemplo, que o NI 0,3 eu consigo esses resultados, e a inicialização dos pesos do MLP eu coloquei aqui entre menos 0,3 e mais 0,3. Se eu mudar essa inicialização dos pesos, aqui a coisa muda também. Então, para as bases triviais, é dessa forma que eu venho trabalhando. Para outras bases, geralmente eu deixo assim, ou faço uma pequena investigação, qual são o melhor intervalo de pesos para aquela determinada base, faço isso também, e assim por diante. Beleza.
Dito isso, dito que eu fiz o trabalho que eu tinha pedido para vocês fazerem, eu vou passar para o próximo item da nossa aula, que é sobre a separação das bases de dados. O que a gente tem que separar as bases de dados? Beleza. A explicação mais simples do porquê que nós temos que separar a base de dados ocorre da seguinte forma. Quando uma criança nasce, e ela aponta para o pai e fala assim, o que é isso, pai? E o pai responde, filho, isso que você acabou de enxergar é uma roda. Aí, passou alguns dias, o mesmo filho pergunta, pai, o que é isso, pai? Eu estou tentando desenhar aqui uma roda cheia de finquinho. Filho, isso aqui também é uma roda, igual aquela outra lá. Aí o pai explica o porquê que aquela roda é diferente. Aí vamos supor que tem uma roda, não sei por qual motivo de engenharia, que tem uma roda formada por elos. Estou só supondo aqui. Está acoplado a um carro, sei lá. Aí o filho pergunta, pai, o que é isso? O pai fala assim, isso aqui é uma roda. A partir desse momento, o filho consegue generalizar todas as rodas que existem no universo. Vocês concordam comigo que, de alguma forma, não tão simplista como eu falei, mas isso ocorre? Com poucas amostras, o filho consegue generalizar o modelo dele, mental dele, para classificar todas as rodas, se é roda ou não roda do universo inteiro. Ou pelo menos boa Reconhecimento parte de do universo. padrão, né? Isso, por reconhecimento de padrão. Ele consegue fazer uma Tem alguma similaridade. generalização. Além de ele reconhecer o padrão, ele consegue generalizar para padrões parecidos com aquilo. Ele faz uma generalização. E nós precisamos também de saber disso na hora que nós estamos fazendo o treinamento da nossa rede neural. O que ocorre? Ocorre o seguinte, a gente recebe uma base de dados lá com... Tem uma lá no UCI Learning Machine chamada... como que chama aquela base de flores? Fugiu. Não, fugiu completamente. Íris, base de dados Íris, é de plantas. Ela é assim, ó. Ela tem 3 classes. Classe 1, classe 2, classe 3. Na classe 1, a gente tem 50 amostras. Na classe 2, a gente tem mais 50 amostras. Na classe 3, a gente tem mais 50 amostras. Tá certo. Vocês concordam que não existe, ou não está contido nesse conjunto de amostras, todas as amostras do universo de flores daquele tipo, para ser classificado. Então, o que a gente faz? Para a gente saber se o nosso modelo está conseguindo ser especialista e generalista, a gente faz o seguinte, ó. 70% das amostras da classe 1 vão para a minha base de treino. Setenta por cento ou 75% das minhas amostras da classe 2 vão para a minha base de treino. 75% das amostras da classe 3 vão para a minha base de treino. Os 25% restantes vão para a minha base de teste. Então, esse aqui vem para cá. Esse aqui também vem para cá. E esse aqui também vem para cá. Tá certo? Essa base de treino é saber o quão especialista
RNA ou meu modelo está se tornando. Saber se o erro de aproximação está caindo, eu estou aproximando da função geradora dos dados e assim por diante. Essa base de dados de teste serve para dizer se o meu modelo está sendo generalista. Se quando eu pegar meu modelo e jogar ele no mundo real e ele obter amostras que ele nunca treinou, se o comportamento em cima daquela amostra vai ter uma previsão de tantos por cento de acerto ou não. O que vocês acharam? Faz sentido isso? Entendi. Então, o teste é aplicado depois do treino, né? Isso. Eu treino, geralmente, aqui na nossa disciplina, a gente treina a base de treino mudando, de fato, os pesos sinápticos, uma vez, executa a base de teste, isso para uma época, e a gente vai obter erro de aproximação da base de treino, erro de aproximação da base de teste, erro de classificação do treino e erro de classificação do teste. Aí a gente fica sabendo se o quão generalista ele está se tornando e o quão especialista aquele modelo está se tornando. Tá certo, gente? Especialista é um treino com baixo erro? A base de treino se tornando com erro cada vez mais baixo. Ele está se tornando especialista naquela base específica de treino. Uhum, tá. Mas para saber se ele está conseguindo generalizar, eu preciso de uma base de teste. Em que essa base de teste não vai ser usada no treino, ou seja, não vai mudar os pesos sinápticos da nossa rede. Tá certo, gente? Douglas. Pode falar. Dá pra me ouvir? Tá, né? Tá meio chiado, mas tá dando. Tipo assim, seria meio que como se a gente treinasse ele com aquela base da porta E e depois testasse ele com uma porta-choque, por exemplo. Não, na verdade, é como se... vamos pegar isso aqui. Eu não posso treinar com a base e testar com a outra base cujas funções geradoras dos dados são diferentes, não. Tá certo? Agora, isso eu não posso fazer. Por exemplo, olha, eu tenho uma base de treino que a função de geradora dela é uma, e a base de dados, a função geradora é outra. Isso eu não posso fazer, não. É como se tivesse dado, sei lá, um dado para a criança analisar, sendo que ela só sabe analisar a roda, né? É como se você fizesse isso aqui, ó. Igual essa base da UCI Learning Machine. A função geradora dela, na natureza, a gente não conhece, a gente está tentando modelar. Então, é uma única função geradora dos dados, é a própria natureza. Nós temos 150 amostras. Eu vou dividir ela, 75% de cada uma das classes vem para cá para o treino, e 25% de cada uma das classes vem para cá para o teste. Ou seja, a função geradora tanto dessa base quanto dessa base é a mesma. É a função que existe na natureza para produzir uma planta do tipo íris. Só que tem íris setosa, versicolor e virgínica. São 3 plantas possíveis que tem, por isso são 3 classes. Então, a função geradora é a mesma. Eu não tenho função F1 para essa base e F2 para essa base. A função é a mesma, F1 lá e F1 aqui. Certo? E por que eu preciso dessas 2 bases? Porque aqui eu treino o meu modelo, minha rede neural, e aqui eu consigo saber se, de alguma forma, se eu pegar amostras fora da minha base de treino, como que vai ser o comportamento do meu modelo. Se eu estou conseguindo realmente generalizar. Nós, seres humanos, em algum momento, a gente começa a se especializar. Por exemplo, eu estudei até meu 2º grau e eu sabia bastante de química, física bastante,
e matemática. Só que eu continuei me especializando cada vez mais e eu me aprofundei um pouco mais em matemática. Esqueci bastante coisas de física e química. Esqueci bastante mesmo. Aqui acontece a mesma coisa. Se eu treinar demais a base de treino e a minha rede neural começar a ficar especialista demais, ele perde a generalização. Tá certo, gente? Então, eu vou fazer um gráfico para tentar representar o que eu acabei de falar. Eu tenho um gráfico aqui, e esse aqui é o erro, o eixo do erro. E essa E o coordenada aqui, contrário também é válido, né, Douglas? Se ele ficar generalista demais, ele fica pouco especialista. pouco especialista. Isso mesmo. Só que o que a gente deseja em redes neurais, ou de forma geral, num modelo de classificação de dados, ou de reconhecimento de padrões, é que ele se torna generalista mesmo. Ou quão generalista a gente quer. Isso pode depender de problema? Pode, mas na maioria dos problemas a gente quer o máximo de generalização possível. Tá certo, gente? Então, o que ocorre aqui? Esse aqui é o erro, e esse aqui é o número de épocas. Épocas. Vou deixar só até o C. Então, a gente tem a época 1, a época 2, a época 3, a época 4 e assim por diante. À medida que as épocas vão passando, o erro na base de teste, ele tende diminuindo, 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 diminuindo. Chega um momento que esse erro vai ficando um pouco mais assim. Pode bater no zero, pode ficar aqui, pode fazer isso aqui, que a gente já viu, e pode depois fazer assim e cair no zero. Geralmente, esse erro aqui é o erro da base de treino. O erro da base de teste, ele tende a ser assim, tende, não estou falando que é assim, não. O erro ele pode ir caindo, cai um pouquinho mais devagar, cai um pouco, cai mais devagar, cai. E chega um determinado momento que ele se torna tão especialista que o erro de generalização ele passa a subir. Isso pode acontecer. A Carol está falando que está tentando entrar há algum tempo. Vamos ver se ela aparece aqui. Beleza. Engraçado. A internet dela está zoada também. Então, olha, o erro na base de treino ele tende a cair, 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 até mesmo zerar. Tende a chegar perto de zero. Pode ficar assim oscilando um pouco, pode, não tem problema nenhum. O erro na base de teste tende a cair, de generalização. Se a partir de um determinado ponto eu quiser rodar um pouco mais, ele se especializar mais um pouco, pode ser que o erro de generalização ele suba. O erro na base de teste. Isso eu já vi ocorrendo. Tá certo, gente? Normal isso. O que a gente quer? A gente quer os pesos sinápticos desta... Eu vou tentar reiniciar o computador dele. A gente quer os pesos sinápticos alcançados nesta época aqui, em que a gente obteve o máximo de generalização. Tá certo? Esse é o alvo. Alguma pergunta, gente? Não? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho uma base de dados aqui, extremamente complexa.
Deixa eu ver. Não, aqui não. Essa base de dados aqui. Vamos rodar. Ela pega, essa base de dados aqui tem 186, se eu não me engano, dados de entrada. E tem 6 ou 7, não, 16 neurônios de saída. Vocês estão enxergando minha tela, não estão? Sim. Então, aqui, ó, dá para a gente ver que é época 1, época 10, época 20, 30 e assim por diante. Erro de aproximação do treino. Erro de classificação do treino. Em 8.775 amostras, eu estou errando 8.190. Erro de aproximação do teste. Está até caindo, ó, 977, 979 deu uma oscilada para cima, depois 479, aliás, 432, 432. Aqui ainda não está caindo o tanto que deveria, mas está caindo o erro de aproximação do treino de forma bem consistente. Continua caindo. Então, a chance de começar a cair aqui também no erro de classificação. Erro de classificação do teste. Esse aqui é os 16 neurônios que eu tenho de saída. Eu sei que são 16 classes, aliás. Eu sei que quando eu vou classificar essa classe aqui, eu não estou errando nenhuma das amostras. Esta classe aqui, eu estou errando 15 delas, e assim por diante. Tem que trazer o máximo de informação. Não sei por que não está. O número de épocas está... O NI, é o NI. É o NI dele que está muito, muito fraquinho. Deixa eu mudar o NI aqui dele. Aqui. NI do MPL. Vou colocar aqui que a gente vai ver resultados melhores. OS, Pará. Esperar a rodação mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Margem de erro, eu coloquei 30. Aqui está cru. Mas já começou a cair. Beleza, está tudo certo. Pode. Olha lá, está caindo de forma consistente. O erro de classificação está caindo de forma consistente. Aqui 433, 432, 440, 41. Está oscilando muito e está difícil tirar essa oscilação. O erro aqui era 128, começou a subir. Eu não estou conseguindo generalizar. Eu sempre já começo já perdendo a minha generalização. Essa aqui é uma base extremamente complexa. Tá certo, gente? Eu começo errando pouco, entre aspas, 128 de 324, e esse erro de classificação ele vai subindo, subindo aos poucos, oscilando, mas subindo. Certo? Aqui eu consigo me especializar. Os pesos sinápticos funcionam muito bem. Eles treinam a base de treino, ajusto os pesos sinápticos para ela, mas eu não consigo generalizar. Se eu acertasse essa base aqui, a generalização dela, aqui eu ficava rico. Aqui eu largava até o Cefet.
Douglas, Pode falar. esse erro de teste aí, a cada treino, ele pega uma amostra aleatória não treinada e faz o mesmo cálculo com ela para ver o erro? A cada época de treino, eu percorro todas as amostras da base de treino. Vamos voltar aqui então no de cá. A cada época, eu percorro todas as amostras de treino, ajustando os pesos sinápticos. E depois eu percorro todas as amostras de teste para verificar quantas amostras eu estou errando da base de teste. Terminei isso, eu volto lá em cima para a segunda época. Percorro todas as amostras de treino, ajustando os pesos sinápticos, e de novo todas as amostras de teste, verificando como que está a minha generalização nessa base de teste. Entendi. Entendeu? Então, Uhum. só voltando aqui para ver como que ficou. Realmente, tá, já começa já assim perdendo a generalização já. E eu não consigo, hora nenhuma, fazer com que isso caia. Não consegui. 3 meses tentando fazer isso aqui cair e nada. Tá certo? Do lado de cá, no erro de classificação e erro de aproximação, esse erro de classificação, tem hora que eu consigo, dependendo do que eu mexo, eu consigo até zerar. Mas o que eu preciso é de generalizar. Tá certo? Eu preciso que uma situação diferente da treinada, lá, por exemplo, no mercado financeiro, eu consigo acertar por generalização. E isso eu não estou conseguindo. E a gente vai ver aqui em algumas bases de dados, bases até complexas, que a gente consegue fazer ambos, especializar e generalizar. Tá certo, gente? O que mais que eu ia falar? Então, o que vocês vão mexer aqui? Vocês vão vir aqui. RNA Runner 2. Vou fazer um outro. Runner 2. Qual é a alteração que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse forro aqui de amostras da base de treino. Ele vai existir aqui. Ô Douglas, eu criei uma funçãozinha para cada coisa, para erro da amostra de classificação, erro da amostra de época, ó, de aproximação e depois o cálculo Aqui. de época de cada coisa. Ah, você está falando um método aqui dentro do RNA Runner, né? Uhum. Fiz uma Não, classe para cada uma. fez um método aqui para cada um dos erros. Não, é pertinente, é isso mesmo. Faz sentido. Então, olha, o que vocês vão alterar aqui para ter, primeiramente, na hora que vocês lerem a base de dados de vocês, primeira coisa, vocês vão ter que separar a base de dados. Como que separa a base de dados? De novo, a separação é feita por classe. Então, se eu tiver mais do que 2 classes, ou uma classe, ou 2 ou mais que seja, eu vou ter que chegar na primeira classe aqui, onde eu tenho 50 amostras, 75% vem para cá, para treino. As outras 25% vêm para cá, para teste. E tem que ser feito isso de forma aleatória. Tá certo? Não pode ser feito isso de qualquer forma, não. Por que que tem que ser feito de forma aleatória? Porque o mundo é aleatório. Você pode estar pegando uma amostra e colocando aqui na base de treino e ela vai te ajudar a se tornar muito especialista e pouco generalista. De certa forma, isso é feito sempre aleatório. 75% das amostras cuja saída é 1 vão para o treino, de forma aleatória. 25% das outras amostras para a base de teste. 75% da classe 2, de forma aleatória, vão para o treino. As outras 25% vão para o teste, e assim por diante. É por classe. Vamos pegar aqui a íris, que a gente acabou de citar. Data folder.
íris data. UCI. Íris. Tá lá, ó. Íris setosa é a primeira classe, íris versicolor e íris virgínica. Então, está indicado. Vamos pegar uma outra base de dados. Wine. Data folder, wine data. Eu acho que a classificação é a primeira. 1, 2 e 3, se eu não me engano. Vamos ver aqui no description. Ah, não, o primeiro aqui é o álcool. Profile. Não, essa base de dados aqui, nem está muito claro qual que é a saída, não. Ixi, tirei já do UCI. E assim por diante. Ficou claro, gente? Alguém tem alguma dúvida do que foi apresentado hoje? Aqui, por exemplo, breast cancer miscousin. Deixa eu ver isso aqui. Essa base de dados aqui. Tem muitas entradas. Aqui, ó. A segunda coluna é que fala maligno, maligno, duas classes só. Eu vi aqui um benigno, assim por diante. Beleza, gente? Vou finalizar aqui. Então, ficou claro, gente, a respeito do que Aí, vem a ser erro de aproximação, erro de classificação e divisão das bases em bases de treino e teste. Nós vimos o porquê que nós devemos fazer para verificar o grau de especialização e generalização, para saber como que vai ser o comportamento do nosso modelo com dados que não foram utilizados no treinamento, com dados no mundo real, porque apesar dos dados no treino ser do mundo real, novos dados virão. Como que vai ser o comportamento com esses novos dados? E como se faz? A princípio, 75% de cada uma das classes, de forma aleatória, vão para o treino. E 25% de cada uma delas vão para o teste. Como que a gente utiliza essas bases, treino e teste? Também nós falamos. Em uma época, a gente treina amostra a amostra, conforme nós já fazíamos, calculando o erro de aproximação e de classificação. E, na mesma época, a gente faz um for percorrendo todas as amostras de teste, calculando também o erro de aproximação e classificação de cada uma das amostras e, inconsequentemente, também o erro da época para a base de teste. Eu acho que não tem mais nada para falar, não, no dia de hoje. Com o que foi falado hoje, dá para vocês começarem a executar o MLP para a base individual. Hoje é dia 4, é hoje que começaria a codificar e vocês receberiam o enunciado do trabalho de vocês. Eu vou providenciar o enunciado daqui a pouco. É para a base individual. Dá para fazer isso rápido? Dá.
Vocês, no semestre passado, vocês fizeram o trabalho com a base individual de vocês. Vocês já têm já um extrator já de informações e tudo mais. Talvez o que vai pegar vai ser a divisão da base em base de dados de treino e teste. Vocês precisam fazer isso via código? Não. Vocês podem produzir 2 arquivos antes de fazer a leitura no código. Um arquivo para a base de treino e outro para a base de teste. A entrega está prevista para o dia 11/11, que seria semana que vem. O que vocês acham? Pode ser ao menos para o dia 12, né? É isso que eu estou pensando aqui. Dia 15 é feriado, né? É o dia da consciência negra. Por isso que não está aqui na... E dia 16 até dia 19 é semana de estudos autônomos. Entendi. Era dia 12. Dia 12. Se vocês preferirem, se for ajudar para você, se for para ajudar vocês a se organizarem, deixa eu pensar aqui. Caramba, praticamente eu vou perder essas aulas aqui. A gente não pode pedir para fazer entrega durante a semana de estudo, não, né? Não, não é recomendável, não. E se eu colocar até o dia 14? Eu sei que alguns se organizam diferente, alguns vão querer entregar no dia 12, mas alguns saem, por exemplo, eu sei que vocês têm o direito e também o momento correto de vocês se divertirem. Talvez alguns saiam dia 10, dia 11 e vai preferir fazer alguma atividade 13, 14, de acordo com a organização. Acho que eu vou colocar para o dia 14. Essa semana aqui quebrou minhas pernas. Eu vou pensar nisso direitinho. Talvez eu jogue para o dia 22 e passo mais coisas. Mais uma coisinha ou outra sem prejudicar tanto vocês. Por exemplo, eu jogo para o dia 22 e peço para vocês fazerem com a base de dados do câncer, por exemplo, breast cancer e base individual ao mesmo tempo. Aí vai para o dia 22. Esse aqui que viria a base breast cancer e individual, só que ele viria com 4 acréscimos a mais. Eu deixo para o dia 22, sem esses 4 acréscimos, e vocês entregam a base individual e a base do breast cancer. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Acrescentou uma base a mais, né? Acrescentou uma base, só que o código de tudo vai ser, sim, bem similar. A única coisa que vai ser diferente vai ser o momento da leitura da base. Eu não sei se vocês vão usar código para fazer a leitura e a interpretação dos dados, se vocês vão separar em base de dados de treino e teste em arquivos separados. Então, a única coisa assim, que vai mudar mesmo vai ser o momento da leitura do arquivo em si, porque o código, o restante do código, roda com qualquer base de dados. Tá certo? Então, eu aumento, olha, em vez de ser do dia 11, eu jogo lá para o dia 22. A não ser que nessa semana de estudos aqui, vocês vão tirar férias mesmo. Aí eu posso até, se um de vocês falar, não, eu vou tirar férias mesmo, eu vou sair, vou viajar com meus pais, vou viajar sozinho, que seja, aí eu posso organizar um pouco diferente. E vocês estão notando que eu estou tentando olhar o lado de vocês também, né?
Não, sim, sim. Alguém aqui vai viajar? Vai sair da cidade durante essa semana? Vai para a roça durante essa semana? Mas a semana chama Semana de Estudos Autônomos, né? De alguma forma, se for em algum lugar, gente, leva o notebook, tira lá uns minutinhos, faça isso. Não sei. Vou deixar para o dia Tá 22, certo, tá certo. tá certo? Relaxem na semana, mas não relaxa tanto, não. Vou deixar para o dia 22 com as duas bases. A Breast Cancer e a base individual de vocês, sem esse plus aqui. Somente com erro de classificação, erro de aproximação e a divisão da base em base de dados de treino e teste. Certo? Aí vocês se organizem aí para vocês aproveitarem a semana aí de estudos autônomos da melhor forma possível. Certo? Porque eu também vou tentar aproveitar ela. Falou então, gente. Eu vou fazer a chamada aqui. Ô Douglas, só uma dúvida em relação ao trabalho mesmo. Naquela divisão lá de 75 e 25, né? A gente tem que pegar cada amostra